Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Luísa Lisboa Longuim, moro aqui em Peruíbe, São Paulo, e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a LibQArc. A LibQArc, ela é uma tecnologia do arco líbico, né? O próprio nome em inglês, LibQArc, e em português, arco líbico. E eu gostaria de falar assim de um sentimento que eu venho tendo guardado dentro de mim já há muitos anos. Foi com o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu em janeiro de 2020 e nessa época eu não tinha ainda conhecimento sobre essa terapia quântica da LibQArc. A gente sabe, todo ser humano sabe que um dia a gente vai embora, um dia a gente vai partir. Mas ninguém precisa partir com sofrimento, com tristeza, com dor, com uma doença. Ninguém precisa passar por isso, né? Meu pai, no finalzinho da vida dele, ele sofreu bastante, precisou ficar internado, e eu não conhecia a LibQArc. E vim a conhecer a LibQArc em maio de 2021. E aí meu pai partiu, eu comecei a cuidar da minha mãe, né? Minha mãe estava apresentando um quadro muito preocupante de sangramento. E aí a gente começou a procurar os médicos para ver o que estava acontecendo. E a minha mãe passou por todo um processo bem cruel, bem assim, pela idade, né? Muito preocupante. E ela passou por uma cirurgia, eu fiquei no hospital com ela muitas horas para ela passar por essa cirurgia, precisou tirar útero, ovário, as trompas. E aí, depois de 15 dias, a gente precisou levar para saber o resultado, para ver o resultado da cirurgia e saber o resultado da biópsia. E aí, a minha mãe já estava recebendo o tratamento LibQArc, né? O que eu não pude oferecer para o meu pai, eu ofereci para minha mãe, porque eu tive o conhecimento e ofereci para minha mãe. E minha mãe recebeu todo nesse processo lá da recuperação dela da cirurgia, né? Que foram 15 dias bem sofridos. O ato da cirurgia também foi bem sofrida, né? Porque com 87 anos, se operar, tirar útero, ovários, trompas e levar 18 pontos na barriga é uma coisa muito desconfortável, né? E além dos filhos preocupados, filhos, netos, bisnetos, todo mundo preocupado da minha mãe partir, da vozinha partir. E a minha mãe teve uma recuperação que surpreendeu a doutora Milucci e a equipe dela. Ela falou assim, quando voltamos, né, para saber o resultado da biópsia, a médica falou assim, Dona Maria Aparecida, a senhora me surpreendeu. A cirurgia foi curativa. A senhora não vai precisar, eu até me emociono, a senhora não vai precisar de fazer quimioterapia, a senhora não vai precisar fazer radioterapia, que era essa a nossa maior preocupação. E toda vez quando eu lembro, eu me emociono, porque a minha mãe teve todo o cuidado das terapias quânticas da LibQArc para ela passar por esse processo, né? E meu pai não. Então, você que está me assistindo agora, isso é um desabafo, e eu espero que se você está passando por esse problema com a sua família, né, com algum ente querido que está passando por esse problema, venha conhecer a LibQArc, venha saber mais, procura a pessoa que te mandou esse vídeo para você saber. Porque, gente, nós vamos partir, todos nós vamos partir. Mas a gente não precisa sofrer da nossa partida. Eu gostaria até de falar de vocês também, tomando um pouco mais do seu tempo. Eu lembro, na minha infância, quando meu avô, pai do meu pai, partiu para o mundo espiritual, eu lembro, eu era pequenininha. Naquela época, nós beijávamos as mãos dos mais velhos, né? Quando nós chegávamos, ou numa despedida, ou numa chegada, a gente beijava a mão dos nossos pais, dos nossos avós. E eu lembro, eu era pequenininha, e eu lembro que o meu avô estava deitado na cama com todo o conforto que a família dava para ele. Ele era um idoso, ele estava bem velhinho, e ele partiu
sendo acariciado pelos familiares. E eu lembro direitinho até do cheiro do quarto, né? Da mãozinha dele envelhecida, do beijo que eu dei. Eu tenho guardado isso da minha infância, a partida do meu avô, né? E a gente vai partir mesmo, né? Naquela época não tinha Lipiquiark, mas tinha esse amor, esse cuidado com os idosos, né? Que hoje a gente vê por aí que é tudo em clínica, tudo em hospitais. Então, eu quero deixar essa minha mensagem para você. A gente pode partir de uma maneira mais tranquila possível, né? Com as terapias da Lipiquiark. Muito obrigada a todos.